Para a gente falar de infecções de pele, a gente tem que relembrar um pouquinho como que é a estrutura da nossa pele, porque de acordo com a camada acometida, a gente vai ter uma determinada infecção. Então, a nossa pele, a gente tem a camada mais superficial, que é a epiderme. Sim. A camada um pouquinho abaixo, que chama derme, que é onde estão os folículos, as glândulas sudoríparas, sebáceas, as artérias, vênulas, e um pouquinho mais abaixo, que é a hipoderme, que é o tecido celular subcutâneo. Então, a gente tem epiderme, derme e hipoderme. E aí, dependendo do local da infecção, a gente consegue classificar, então, a infecção. Então, as infecções mais superficiais, que pegam, por exemplo, o folículo piloso, são as foliculites, aqueles pelinhos inflamados. Muitas vezes tem na barba ou na axila. Se essa infecção do folículo piloso consegue atingir um tecido mais profundo, ele consegue avançar um pouco mais, ele aí se torna um furúnculo, que é aquela lesão mais endurecida e que muitas vezes pode tomar um volume até maior, dependendo do grau da inflamação no paciente. E infecções até mais extensas e mais profundas, como a erisipela, que muitas vezes pega um membro todo, erisipela ou celulite também periorbitária, e infecções até mais profundas ainda que pegam o músculo, que são as miosites. Então, dependendo do grau da estrutura da pele acometida, a gente vai ter uma determinada infecção. Na maioria dessas infecções, elas são causadas pelas bactérias do nosso próprio organismo. A gente tem milhões de bactérias no nosso organismo e elas vivem normalmente em equilíbrio, né, com a gente. Mas se esse equilíbrio se quebra por algum motivo, ou uma lesão de pele, ou alguns fatores predisponentes do próprio paciente, pode então aí, por conta desse desequilíbrio, evoluir com uma infecção. E aí, mais uma vez, vai depender do local, né, da estrutura da pele que foi acometida, para a gente poder definir qual que é a infecção denominada. Então, foliculite, furúnculo, erisipela, celulite, cada um tem uma apresentação clínica baseada justamente na estrutura da pele que a bactéria, que o processo inflamatório conseguiu atingir. Então... Então, é que nós recebemos uma pergunta, né? A senhora começou falando sobre os furúnculos, né? E aí a gente tem uma dúvida aqui, cruel, aquela que todo mundo pergunta sempre. Coloca pra gente aí, Sérgio. Furúnculo é uma das infecções de pele mais comuns, né? E existem vários mitos envolvendo, né? Quem tem um furúnculo vai ter 21, né? Quando sai um, sai não sei quantos. É igual o terçol, querendo ou não, também é uma foliculite ali dos pelinhos ali dos cílios, né? Então, ali também é uma infecçãozinha de pele desse folículo do cílio. Então, a gente... denomina como terçol, né? Então não tem nada a ver porque você negou alguma coisa. Não, para grávida não, né? Então não, pode limpar a consciência, não tem nada a ver. Então nada mais é que também uma infecção bacteriana, né? Por essas bactérias que normalmente colonizam ali a nossa pele, essa bactéria consegue atingir o folículo piloso e pode inflamar e então fazer o terçol. Isso quer dizer que houve uma quebra de barreira da nossa pele, da nossa principal defesa, e a bactéria se aproveitou e conseguiu fazer a infecção naquele local. E vai ser necessário um tratamento adequado, na maioria das vezes só tópico. E se você trata adequadamente, consegue controlar os fatores, então não necessariamente quem teve um terçol vai ter 7, ou quem teve um furúnculo vai ter 21. Mas é porque realmente envolve que pessoas vão ter furúnculos de repetição, porque já envolve os fatores predisponentes da pessoa. Então é muito comum, não é que é muito comum, pode acontecer de uma pessoa ter furúnculos de repetição. E aí a gente tem que buscar os fatores predisponentes, tentar corrigir, e também existe tratamento e tem como a gente manejar isso daí, melhorar, diminuir o número de episódios, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então isso aí é um primeiro mito, não é porque teve um, vai ter vários. Mas é realmente muito comum porque envolve os fatores do paciente, os fatores predisponentes dele. E afinal, espreme ou não espreme? Não espreme, também não espreme o furúnculo, né? A gente acha que nasceu ali
em volta ali do pelo, ou na região da axila geral, porque onde que tem furúnculo normalmente? Em regiões de atrito, por isso que aparece muito entre virilha, meio das pernas, regiões de atrito, né, na nádegas, locais de pelo, muitas vezes pelos inflamados, encravados, como axilas. Então, são nesses locais que geralmente aparecem os furúnculos, locais de atrito, locais de pelos e locais de sudorese também em excesso. Então, são nesses locais que aparecem e aí a gente tem que ter todo o cuidado. Não espreme, a gente acha que tem que sair outro mito, né? Sair o carnegão. E também isso é uma outra coisa que a gente tem que entender o que acontece. Ali no furúnculo nada mais é do que uma inflamação mais profunda. Então forma ali em volta, muitas vezes desse pelo lá para dentro, um abscesso. Então a gente tem que dar o tempo, o tratamento adequado para que essa secreção que se formou lá dentro ou venha a furo sozinha e vai drenar espontaneamente, e isso vai acontecer no tempo adequado, conforme evolui a infecção, né, muitas vezes com antibióticos sistêmicos, ou seja, antibiótico oral, cuidados locais, muitas vezes com pressa morna, ajudando com que essa coleção, com que essa secreção se organize e venha a furo espontaneamente. Muitas vezes isso acaba não acontecendo sozinho. Essa coleção fica maior, muitas vezes causando muita dor, muito incômodo. E aí é necessário que se faça uma incisão cirúrgica, uma drenagem cirúrgica. Então, se isso acontece, busque atendimento médico, não vá espremer, forçar, que isso pode piorar a condição ali da infecção. E, na verdade, em vez de ajudar, né, vai piorar. Então, não é que tem que sair o carnegão, porque ali vai sair o quê? Secreção, debris de pele, debris da infecção. Tá? Então, não espreme. E principalmente não tomar antibiótico, né, por conta própria. Isso acontece muito também, né? Muito, porque geralmente, ou você muitas vezes não toma o antibiótico correto. Primeiro tem que avaliar se tem necessidade mesmo, porque às vezes é uma infecção muito superficial que cuidados locais vão ser suficientes para tratar. Mas se houver indicação de tomar antibiótico oral mesmo, ou muitas vezes até internado, aí tem que ser o antibiótico direcionado para esse tipo de infecção. Não é tomar qualquer antibiótico. Sobrou, eu tive uma infecção passada, eu ainda tenho um resto de antibiótico, eu vou começar a tomar. Aí, muitas vezes, 3, 4 dias a infecção já está melhor e o paciente, novamente, por conta própria, para de tomar. Então, aí são duas coisas inadequadas. Se automedicar, isso vale para tudo. Verdade. E também parar o antibiótico sem o tempo adequado. Isso acaba induzindo resistência bacteriana. Então, cuidado. Viu, pai? Se eu tá assistindo, isso aqui é para o senhor, tá? É danado de... Já puxa a orelha aí. Exatamente. E não é por falta não, viu, doutora? Porque é puxão de orelha mesmo que eu dou. Mas é teimoso, né? Então... Como a gente às vezes trabalha na área da saúde, né? O pessoal liga, eu acho que acontece muito com a senhora, né? Liga e já pergunta bem assim, o que eu tomo? Qual antibiótico que eu tomo? Né? E muitas vezes não tem nem indicação, né? Igual dor de garganta, né? Às vezes começa a ter aquela dor de garganta e já quer tomar um antibiótico. Às vezes não tem nem critério, não é nem infecção bacteriana, até porque a maioria das vezes é viral. Então, gente, não se automediquem, evitem o uso aí de antibióticos sem necessidade.